a semana passada. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula da Química Orgânica, dessa jornada fantástica. Fantástica porque, primeiro, a Química Orgânica, cara, você tem mais de 6 bilhões de compostos orgânicos. Então, cara, é muito composto orgânico para a gente navegar, trabalhar, misturar e saber como identificá-los e classificá-los. A partir dessa aula, a gente começa a identificá-los, classificá-los e começamos a trabalhar em nomear esses compostos orgânicos. É sempre uma jornada, então, muita calma nessa hora. Nessa jornada, a gente vai no conhecimento evolutivo. Vai chegar uma hora aqui dentro do nosso curso de orgânica que a gente dá aquela acelerada fenômeno. Por quê? Porque a gente está empilhando o conhecimento. A gente está empilhando o saber. Tá? A gente está empilhando de pouquinho em pouquinho o saber para chegar numa hora, pá, acelera, e aí não tem mais por onde voltar. É preciso que vocês tenham em mente que toda caminhada necessita de conhecimentos básicos, e os básicos são logo no início, para você poder superar os desafios. Para o Enem, quais são os desafios da química orgânica? Reações. Mas a gente não vai superar reações sem identificações das funções e nomenclatura. E nós começamos hoje com a identificação dos hidrocarbonetos, dos hidrocarbonetos. Cara, hidro, você vai me falar, hidro, eu lembro da minha hidromassagem. Ah, não, quem que me dera lembrar da hidromassagem. Mas a gente está falando aqui da questão da química. Tá, então hidro me lembra água. Beleza, mas hidro, pensa em elemento químico. Hidro vai te lembrar quem? Hidrogênio. Não de substância, pensa em elemento. Hidro te lembra hidrogênio. Carboneto te lembra carbono. Então, a palavrinha hidrocarboneto vai estar te remetendo a compostos formados apenas por quem? Carbono e hidrogênio. Então, aqui, os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Legal? Se só tem 2 elementos, então eu tenho pouca variedade, professor. Aí é que você se engana. Nós temos uma variedade gigantesca desse grupo. Uma variedade gigantesca. Nós temos o grupo dos hidrocarbonetos aplicados no nosso cotidiano diretamente. Alguém tem algum exemplo disso que sabe aí, ou sacou, lembrou? Alguém tem um exemplo? Vou falar. Sabe a fruta? Uma fruta normal. Quando você quer que ela fique madura mais rápida, você já viu a vovó embrulhar ela num jornal? Falar, não, meu filhinho, espera aí que daqui a pouco ela fica madura. Você pega uma maçã que está muito verde, uma fruta que está muito verde, deixa ela embrulhadinha no jornal e no dia seguinte ela já está madura. Você já viu isso acontecer?
Isso acontece porque, naturalmente, existe um gás pela maturação, né, o amadurecimento natural das frutas, que as frutas liberam. É o gás eteno. O gás eteno, ele, na hora que ele é liberado, ele acaba promovendo a maturação, o aceleramento dessa maturação das frutas. Na hora que eu embrulho no jornal, o que a gente está fazendo? Aumentando a concentração do eteno. E aí, o que acontece? Um ambiente com mais eteno, a fruta amadurece mais rápido. Sabe a vovozinha? Beleza? Outro lugar que tem hidrocarboneto, você já viu em obra, passou em obra, e o cara lá estava com a solda. O gás acetileno. O gás acetileno, então o eteno é esse cara aqui, ó. É o gás do amadurecimento das frutas. Olha só que bacana. O gás acetileno, por exemplo. O gás acetileno é o etino. Olha que bacana. É o etino. Onde tem mais? Na sacolinha plástica. Na sacolinha plástica do mercado, você vai me falar assim, professor, mas eu já estudei isso. Eu estou lá na frente, eu sei que isso é um polímero. Tá, tudo bem. Mas o polímero vem de monômero. Qual é o monômero? Qual é o monômero? O monômero é o eteno, quebra-se a ligação pi, o monômero desse cara aqui, da sacolinha plástica, você vai ter essa unidade de repetição aqui N vezes. Você vai ter aqui essa unidade para cá, isso aqui repetindo para cá, para cá, para cá, para cá. Você vai fazer um poli. Isso aqui não é eteno? Não é o eteno? Polieteno. Tudo bem? Você formou o polieteno. O polieteno, você repete tudo para ele para lá, essa unidade várias para lá, várias para cá, sacolinha plástica. Eu nem falei da maior variedade aí dos hidrocarbonetos que você encontra, tá? A maior parte da variação dos plásticos, então, dos plásticos mais molezinhos, eu vou ter aqui do polieteno. Aí, o que acontece? Eu nem falei da maior variedade, então, tudo bem? Dessa classe de hidrocarbonetos, que é importante para a nossa indústria, inclusive. Qual é? Dos derivados do petróleo. O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Dentro dessa mistura, nós temos o gás metano. Dentro dessa mistura, nós temos aí o gás liquefeito de petróleo. Vou mostrar isso tudo para você hoje. O gás liquefeito de petróleo, que é o botijão de gás. Nós temos a mistura que dá a gasolina, o óleo diesel, o querosene, até chegar na fração da parafina. Olha que bacana, gente. Então, os hidrocarbonetos são de uso do nosso cotidiano. E é importante nós sabermos identificá-los. Tá certo? Então, vamos trabalhar aqui. A gente aprendeu aula passada cadeia de carbono. Então, a gente vai começar a trabalhar com a identificação dos hidrocarbonetos, que são os compostos apenas de carbono e hidrogênio. Vamos trabalhar aqui.
Olha só. A gente tinha aqui, vou voltar aqui de novo, o eteno, o etino, e vou colocar aqui o etano. Todos são 3 compostos de cadeias abertas, normais, só que aqui, todas as cadeias abertas, normais e homogêneas. Só que essas duas são insaturadas e essa aqui é saturada. Cada um desses compostos tem propriedades o quê? Diferentes e aplicações diferentes. Quando eu falo propriedades diferentes, que propriedade você fala, professor? Ponto de fusão e ponto de ebulição, densidade, beleza? Solubilidade não. Ponto de fusão e ebulição, densidade. A gente pode falar o quê? Massa molar. Tudo bem? Todos eles só têm 2 carbonos e o que vai variar é a quantidade de hidrogênio e o estilo de ligação. Só isso já vai me dar essas propriedades físicas diferentes. Com essas propriedades químicas diferentes, cada um deles, o composto 1, o composto 2 e o composto 3, vão ter propriedades químicas diferentes, principalmente em suas aplicações práticas. Legal? E isso é importante você saber, que cada um é um, e por isso vão ser classificados diferentemente dentro do grupo dos hidrocarbonetos. Espera aí, professor, então não basta eu identificar que tem carbono e hidrogênio. Dentro do grupo dos que tem carbono e hidrogênio, agora, então, eu vou ter que ramificar esta classificação. Cara, a gente vai ter que ramificar essa classificação. Porque simplesmente ter uma dupla ou uma tripla já vai me fazer ser de classes diferentes dentro do grupo dos hidrocarbonetos. Beleza? Como assim? Me mostra. Mostra. Então, ó. Vou pegar um apagador mais potente. Apagador é que não falta aqui, gente. Fui mexendo numa gaveta, o que eu mais achei aqui foi apagador, gente. E o que mais falta é carga de caneta. Aceito doação. Beleza? Então, olha só. Nós temos aqui, então, os hidrocarbonetos. Uma grande família, feliz e contente, só carbono e hidrogênio. Essa família, então, ela consegue ser dividida. Ela consegue ser dividida em 2 grupos de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos de cadeias abertas e os de cadeias fechadas. Show de bola! Partindo disso, de cadeias abertas e cadeias fechadas. Vamos lá, tem mais coisa que nós podemos fazer. Dentro desses de cadeias abertas, nós podemos identificar aqueles que só apresentam ligações simples. E aí vão ter um nome característico, são os alcanos.
nós temos os alcenos. Nós temos o quê? Os alcinos. E nós vamos ter os alcadienos. Dentro dos cadeias fechadas, nós vamos ter os cicloalcanos, cicloalcenos e os compostos aromáticos. Então, são essas classes de hidrocarbonetos que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar com a sua identificação, legal? E como podemos seguir uma sequência para nomeá-los. Legal? Vou tentar ser o mais prático possível para a gente poder ir aí, tá? Ah, você falou o gás de cozinha aqui lá para trás, né, Vitor? O gás é o tal do GLP que eu tinha falado. O gás liquefeito de petróleo. Tudo bem? Tá? Dentro do processo de separação, né, do petróleo tem o butano, o GLP, o gás de cozinha. Quem é o GLP? Ou o gás de cozinha? O GLP, a gasolina. E quem é o GLP? O gás liquefeito de petróleo é o gás de cozinha, que é uma mistura dos gases propano e butano. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele na frente e vai pensando aí, será que esse negócio tem cheiro? Será que tem cheiro, gás de cozinha? Ah, professor, tem. É? O GLP tem cheiro? O GLP tem cheiro? Vamos lá, vamos dar uma pensada nisso aí. Quando chegar lá na hora da destilação do petróleo, a gente vê isso. Então, olha só. Nós temos aqui os alcanos, os alcenos, os alcinos, deixa eu botar mais para o canto, que tem que caber mais um. Vamos ver os de cadeia aberta. Os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Beleza? Identificação. Exemplo. Fórmula geral. É isso que a gente vai ver. Identificação, exemplo e fórmula geral. Para o exemplo, CH3, CH2, CH2, CH3. Aqui eu vou colocar CH2 dupla. CH, CH2, CH3. Vou alternando a cor para ficar bem visual aqui. CH2 dupla. CH, CH2, CH3, CH tripla, C, CH2, CH3,
E aqui que massa. CH2, dupla, CH, CH, dupla, CH2. Gente, o que a gente pode trabalhar? Esse aqui ficou ruim, né? Para vocês verem. CH3, CH2, vamos ver se melhora aí. Dupla, CH, CH2, CH3. O que a gente pode perceber de um composto a outro? Repara, nesse primeiro composto, eu só tenho carbonos fazendo ligações o quê? Simples. Todos concordam comigo? Aqui, repara nesse bichinho. Nesse bichinho, no buteno, eno, repara que eu tenho uma dupla no carbono 1. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho uma dupla ligação nos carbonos que formam a cadeia. Entre os carbonos, eu tenho uma dupla. Não quer dizer que tem uma dupla, tem que ter dupla entre carbonos. E tem que ser composto só de carbono e hidrogênio. Está claro isso? E tem que ser composto só de carbono e hidrogênio. Se o meu composto de carbono e hidrogênio apresenta uma tripla, ele é um alcino. Agora, chuchu. Olha aqui. Tem o quê? Tem duas duplas. Se o meu composto, então, apresentar duas duplas entre carbonos, ele é um alcadieno. Ligações simples, alcano. Ligação dupla, alceno ou alqueno. Eu não gosto do nome alqueno. Eu sempre achei muito estranho, tá? Eu sempre achei muito estranho o nome alqueno. Por isso que eu chamo de alceno. Porque tá certo. Uma tripla, alcino ou alquino. Duas duplas entre carbonos, alcadieno. Agora, meu querido, pensa comigo. Quantos carbonos eu tenho nesse composto? Eu botei 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios eu vou ter? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse composto, a fórmula molecular dele, que eu vou escrever aqui em cima, ficou C5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É C4, que é 4, H10. Eu pensando que eu botei 5, não? Eu botei 1, 2, 3, 4, e falei, contei 4, botei 5. Não. C4, H10. Aqui embaixo, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, C4. Quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Nesse, 1, 2, 3, 4. C4, eu botei 4 em todos. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. E nesse aqui, 1, 2, 3, 4. C4. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom, muito bom. Legal. Gente, eu quero que vocês
peguem um desses aqui e me estabeleçam uma relação clara entre quantidade de carbono para hidrogênio. Por exemplo, onde fica claro para você que a quantidade de carbono com hidrogênio é o dobro, é o triplo, é 2 vezes mais? Em qual? Qual desses compostos? É no alcano? É no alceno? É no alcino? É no alcadieno? Onde a relação entre quantidade de carbonos para hidrogênio é uma coisa mais lógica para você aí, para a gente começar a estabelecer um padrão de relação. A do alcano. Vamos ver aqui. É fácil, eu acho. Oi? A do alcano é mais fácil, porque é só multiplicar por 2. Beleza. No alceno, né? Aqui, né? Não, do alcano. No alcano, não, do alcano é somado. É, confundi. Não dá. Só multiplicar por 2. É verdade. Esse aí mesmo. Isso que você me falou de multiplicar por 2, Aline, dá aqui, ó. Sim. Porque, ó, C4H8, se eu pegar só a quantidade de carbono e multiplicar por 2, eu tenho a quantidade de hidrogênio. Então, a gente estabelece uma relação padrão entre quantidade do carbono para a quantidade do hidrogênio. E essa quantidade padrão a gente vai chamar de fórmula geral. Então, aqui, ó, a fórmula geral para o alceno é CN, onde N, o que esse N faz? Esse N indica a quantidade do carbono, que no nosso caso é 4. Para saber quantos hidrogênios eu vou ter, é só pegar esse 4 e multiplicar por quanto? 2. Então, a quantidade de hidrogênio é 2N. Se eu te falar, então, que eu tenho um alceno com 20 carbonos, qual é a fórmula geral desse alceno? Primeiro de tudo, você já sabe que esse alceno, independente de cadeia aberta, alceno de cadeia aberta, independente se a cadeia é normal ou ramificada. Legal? Independente se a cadeia é normal ou ramificada. É um alceno de cadeia aberta. Ele tem 20 carbonos. Se ele tem 20 carbonos, qual é a fórmula molecular dele? C20H quantos? Conta para o titio. 40. 40. Pronto, acabou. Você não vai ficar fazendo como a gente fez aqui, sair contando hidrogênio por hidrogênio, porque você identificou, o texto falou, é um alceno, massa. Aí você sabe que a fórmula geral do alceno é CnH2n. É um alceno de cadeia aberta com 20 carbonos. Morreu. Fórmula do composto, C20H40. Aí ele vai continuar desenvolvendo a questão, porque a questão, isso aqui vai ser o básico para você começar a resolver. Legal? Vai ser o básico para começar a resolver. Tá? Fechou? Mas se não, cara, você vai ter que, olha, presta atenção, para você começar a resolver uma questão, você desenhar uma cadeia com 20 carbonos, até contar o número dos hidrogênios. Ah, tomar banho na soda, velho. Gastou tempo, a gente tem 3 minutos para cada questão. E olhe lá. Beleza? E olhe lá. Ô, gente, eu não sei como é que vocês estão de simulado, eu vou mandar um link de um simulado de uma parceria aí, tá? Mando lá no grupo, quem quiser fazer, tá? Bem legal. E treinem com máscara. Até o pessoal do Gaut, que eu sei que está fazendo simulado, seguinte, ó, galera, máscara. Na hora de fazer simulado, máscara. Fazer o simulado com máscara e você está habilitado para isso é a diferença. Vai ser a diferença. Galera está fazendo simulado em casa, que já é uma desgraça você simular em casa, tá? Na hora de fazer o Enem.
Está no edital, você tem que estar de máscara. Então, já leva logo 3. Feito? Levou 3. Massa. Agora você vai sentar lá e máscara. Máscara. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ah, mas eu não sei fazer prova de máscara. Vai ter que saber. No fim do mês que vem vai fazer. E aquilo vai te apertar, te incomodar, te irritar. Então já treina logo. Ok? Já treina logo. Tá? Seja fazendo em casa, os simulados, ou não tem como, né? Você só está fazendo em casa. Certo? Então, qualquer simulado, máscara. E vai ter que usar ao longo das 5 horas da prova lá, 4 horas e meia, seja feliz, bola para frente. Tá? Agora, olha só, chegamos aqui. Vem comigo. Essa formulazinha vai ser a nossa padrão para a gente poder prosseguir. Aline, vem comigo. C4H8 é o CN2N. Se eu quiser chegar, partindo dessa fórmula geral, no C4H10, o que eu tinha que fazer com essa quantidade aqui de hidrogênio no 8? Do 8 para chegar no 10, o que eu tenho que fazer com ela? Tem que somar mais 2. Poxa, então nessa fórmula geral eu só tenho que colocar mais o quê? Mais 2. Pronto, cara. Como vai ficar? Se essa aqui é a minha fórmula geral padrão, que é a fórmula dos alcenos, as outras eu vou derivar dessa. Olha só. Então, repara, o alcano tem sempre mais hidrogênio. Mas mais quantos a partir do alceno? Mais 2. Então, a fórmula geral de qualquer alcano é CnH2n mais 2. Bicho, não é para morrer de decorar coisa, não, velho. É para pensar. Eu conheço gente que saiu decorando essa bagaça toda, não. É essa. O alcano tem mais, então o alcano é mais 2. O alcino tem menos. Tem menos quanto do alcano? Ó, de 8 foi para 6. Então, pera lá. Eu tenho que tirar 2. Então, da fórmula geral, essa sendo padrão, CnH2n menos 2. E o cara morre de decorar. Não, meu. Não. Ó, nossa, que facinho. Nossa, que facinho, ó. Essa é padrão. Alceno. Porque um é o dobro do outro. O alcano mais 2. Então, aqui, ó. Tô te provando. Do 8, o hidrogênio aqui é 10. Então, aumenta 2. Então, na minha fórmula geral, aumenta 2. O alcino, do 8 para o alcino foi para 6. Diminuiu 2. Se essa fórmula geral é a padrão, vou diminuir 2. Acabou. Só tenho que entender essa. E essa relação é lógica no alceno. Uma é o dobro da outra. Meu, você começa a deduzir as coisas e guardar espaço na sua mente. E caminha. A jornada é longa. Por que a jornada é longa? Olha só o bug que começa a dar. Qual é a fórmula que deu aqui também para o alcadieno? Não foi C4H6? Então, a fórmula geral dos alcadienos também é CnH2n menos 2. E agora? Se eu te falo que tem um composto C40H78 e te pergunto, ele é um alcino ou um alcadieno? Primeiro, como é que eu estou chutando que ele é um alcino ou alcadieno? Olha a relação. Carbono para hidrogênio. Qual é a minha relação padrão? É o dobro. Tá, 40, o dobro seria 80. Mas é o 80, eu estou tirando 2. Se eu estou tirando 2, só pode ser um alcino. Legal. Ou um alcadieno. Por isso que eu estou falando que ele é um alcino ou alcadieno. Como
que você vai me falar se é um ou outro. Daí, simplesmente por essa informação, não rola. A questão que você está lendo vai te falar. É um composto de fórmula molecular C40H78 e que apresenta em sua estrutura duas insaturações, ou duas ligações πs. Duas insaturações ou ligações πs, olha aqui, só pode ser um alcadieno. C40H78, de cadeia aberta, que apresenta apenas uma insaturação em sua estrutura, só pode ser um alcino. Só pode ser um alcino. Legal? Só vai poder ser um alcino. Tá claro isso? Tá claro isso? Sim, tá tranquilo. Alessandra, Eduarda, todo mundo? De boa? Então vamos nessa. Vamos nessa. Isso aqui é identificação dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Legal? Identificação dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Bacana. E os de cadeia fechada, professor? Cara, é tranquilo. De cadeia fechada, e vamos seguir nessa jornada. Vamos trabalhar basicamente com duas classes. Vamos trabalhar basicamente com duas classes. Dos cicloalcanos, cicloalquenos ou alcenos. Nessa altura, você já sacou que é alcano, ligações simples. Ciclo, porque é fechado. Então, como é que identifica? Cadeia fechada, carbonos, ligações simples. E aqui, cadeia fechada, dupla entre carbonos. Cadeia fechada, dupla entre carbonos. A gente está usando compostos com 4. Vou manter o padrão. CH2, 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 CH2. Vem comigo. Fórmula molecular desse cara. C1, 2, 3, 4. C4. H quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Repara que aqui também é o dobro. Qual é a fórmula geral para ele? Fórmula geral para ele vai ser CnH2n. Então, agora, se aparecer para você aquele bichinho do início, C20H40, você tem que prestar atenção se o texto vai te determinar se é um composto de cadeia aberta ou fechada. Por quê? Se for uma cadeia aberta, ele é um alceno.
Se ele for um de cadeia fechada, ele é um ciclo alcano. Tudo bem? Ele é um ciclo alcano. Tranquilo? De boa? Nesse sentido, a gente pode dar uma olhada agora no ciclo alcenos. E aí você vai ficar um pouquinho grilado na fórmula geral. Por quê? Porque, olha só, CH dupla CH, CH2, CH2. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4. C4, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C4, H6. Repara que é o dobro menos 2. CN, H2N menos 2. Então, aquele composto C40, H78, se ele for de cadeia aberta, ele já tem duas opções que você tem que analisar. Ou ele é um alcadieno, ou seja, tem duas duplas, ou ele é um alcino, tem uma tripla. Ou se ele for de cadeia fechada, imagina um composto de cadeia fechada com 40 carbonos. E tem. Legal? Ele é um ciclo alceno. Então, você tem que prestar atenção no que o texto está te falando e determinando sobre o composto. Está te falando e determinando sobre o composto. Beleza? Está te falando e determinando sobre o composto. É isso que você tem que prestar atenção. Apenas isso. Tá certo? Se é um alcadieno, um alcino ou um ciclo alceno. Ah, é o C40H79, é um composto de cadeia aberta. De cadeia aberta que apresenta duas insaturações. Alcadieno. Cadeia aberta que apresenta apenas uma insaturação entre os carbonos. Uma insaturação entre os carbonos. Então, cara, essa insaturação tem que ser uma tripla. Legal? Cadeia fechada vai ter que ser o quê? Um ciclo alceno. Tudo bem? Você começou a identificar e pegar aquele grupo gigantesco e começou, vamos separar as canetinhas. E vamos separar as canetinhas por um negócio chamado semelhança química. O que eles têm em comum? Primeiro de tudo, esse primeiro grande grupo de compostos orgânicos só tem carbonos e hidrogênio em sua estrutura. Tá? Massa. Só ter carbono e hidrogênio em sua estrutura, eles já são apolares. Olha que maneiro. Olha que maneiro. Se eles são apolares, eles já não se dissolvem em água. Nenhum hidrocarboneto ele é solúvel em água, mas nem uma vírgulazinha, nem um tantinho assim, nem um pensamento vai ser solúvel em água. Tá? Nenhum pensamento vai ser solúvel em água. Porque todos os hidrocarbonetos são apolares. Morreu. Já era. Acabou. Ponto. Dentro desse grupo, aqueles de cadeia aberta que só fazem ligações simples, cadeia aberta que faz em dupla, tripla, duas duplas.
Cadeia fechada, certo? Que não faz, só faz ligações simples, dupla. Acabou? E agora, se esses caras fazem cadeias normais, como é que eu posso dar nome nelas? Tá, vamos dar uma olhada nessa nomenclatura de cadeias normais, que já começa a ajudar no nosso trabalho. Eu já peguei, separei e, por semelhança química, destrinchei as classes dos hidrocarbonetos. Agora eu tenho que dar um nomezinho para elas, né? Começar a brincar de dar nome. Então, vamos? Vamos lá. Para a gente começar a dar nome nos compostos, vamos começar hoje, na maciota, trabalhar com a ideia de dar nome nos compostos de cadeia normal. Lembrando para você, cadeia normal é aquela cadeia que só tem carbonos o quê? Primários e secundários. Cadeias normais. Nomenclatura. Então, CH3, CH2, CH, não, tripla, dupla, CH, 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 CH3. Gente, eu desenhei o quê? Um hidrocarboneto. Mas ele vai ser quem? Alcano, aceno, sino, o que ele é? Ninguém escreveu ainda. Escreve. Fala. Alcadieno. Duas duplas. Como é que eu vou dar o nome nele? Como eu vou dar nome nele? Tá, primeira coisa, eu vou ter que saber a quantidade de carbonos que eu tenho na estrutura. Então, aqui, ó, número de carbonos. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbonos, 10 carbonos, e aí a gente vai. Agora começa a ficar legal. Um carbono na estrutura é cadeia? É a cadeia com um carbono. Um carbono é match. 2 carbonos é et. 3 carbonos é prop. 4 carbonos é but. 5 carbonos é pente. 6 carbonos é hex. 7 carbonos hept. 8 oct. 9 non. 10 dec. 11 um dec. 12 duodec. Tá bom? Beleza? Quando vem mais, aí o nome já vem escrito. Tá? Mas aqui, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec, você tem que saber. Então, esse cara aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nome desse cara já vai começar com quem? 7. 7 é hept.
Massa. Vamos lá. Número de carbonos mais tipo de ligação. Simples entre os carbonos, dupla entre os carbonos, tripla entre os carbonos. Quando os carbonos só apresentam ligações simples, é an. Dupla é em. Tripla é in. Então é brincar de fanho. É an, é o, in. É an, é o, in. É an, é o, in. Olha aqui. Essa cadeia aqui vai ser, ó. An, é o, in. É em. Só que são dois entes. Então aqui, olha. Cabe uma observação. Duas ou mais insaturações indicar o quê? A quantidade. Como? Pelo prefixo di, tri, tetra, treta, ó. Tetra, legal? Di, tri ou tetra. Uma outra coisa que você tem que saber aqui é o seguinte: se a cadeia de carbono tem mais do que 3, de 4 para cima, e ela tem insaturação, eu tenho que indicar a posição da insaturação na cadeia. Partindo da extremidade mais próxima da insaturação. Para os hidrocarbonetos. Então, aqui cabe uma outra observação. Cadeias com 4 ou mais carbonos indicar posição de quem? Da ligação, que é o que a gente está olhando. Posição insaturação. Então, como é que eu vou indicar? Começando a numerar os carbonos da cadeia da extremidade mais próxima funcionais, são definições que nós vamos encontrar a partir de apenas funções oxigenadas. Então, para cá, esquece. Partindo de insaturações. Poxa, aqui tem insaturação. Quando não tem insaturação, é partindo de radical. Mas a gente só está estudando ainda o quê? Nomenclatura de cadeias normais. Cadeias normais não têm radicais. Que é um termo que vem na próxima aula. E aí você já pode dar uma olhada para mim, aquele negócio de radical livre que envelhece a pele, que a gente passa aqueles cremes... gente, né? Eu.
Vocês não, ainda bem. Mas eu já tenho creme anti-ruga. Ah, velho. É um papo que a gente vai levar na próxima aula. Mas você sabia que tem propaganda? Você vê propaganda, aqueles cremes, creme da Avon para tirar as rugas, rejuvenescer e tal. Fazer o quê? A idade chega para todos. Tem dia que dói, tem dia que dói. Tem dia que acordar dói. Eu lembro que estou ficando mais velho todo ano. Acho que eu vou parar de fazer aniversário. De contar. Fazer, não. Eu vou fazer, mas eu vou parar de contar. Olha só. Porque daí o nego fala, vai parar de fazer? Não, professor. Uma vez eu falei isso. Vou parar de fazer aniversário. No fim da aula chegou ali. Olha, professor, se você precisar de alguma coisa, não, ó, conta comigo, vamos bater um papo. Não faz isso não. Ainda pensou que eu já estava indo para o lado negro da força. Olha só. Depois de tudo isso, número de carbonos, tipos e contar, a gente vai contar, então, partindo os carbonos da extremidade mais próxima da insaturação. Então, olha só. Esse carbono tem insaturação. Se eu vier contando de lá para cá, 1, 2, 3. Bati no carbono com insaturação. Se eu vier aqui da esquerda, da direita para a esquerda, 1, 2. Já cheguei no carbono da insaturação. Então, eu vou contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda. Então, eu vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Duas ou mais insaturações, identificar a quantidade e posição. E ao contrário, vou colocar aqui a posição e quantidade. Então, olha só, é EPT, traço. Eu tenho uma dupla no carbono 2 e a outra dupla se repetindo no carbono o quê? 4. Beleza? No carbono 4. 2,4 de metil, porque são 2 de enoim. E ele é hidrocarboneto. Hidrocarboneto, a terminação é O. É a terminação da função. Legal? É a terminação da função. Então, aqui, mais terminação. Término da função. Hidrocarboneto. Hidro. O fim é O. Sempre O. EPT, 2,4 de eno. Conta para mim. Alguma dúvida nessa nomenclatura? E no procedimento, tudo bem? Mais uma vez. Conta o número de carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, nidec.
An e o in. Se tem mais do que 3, tenho que começar o quê? A numerar a cadeia, partindo da extremidade mais próxima da insaturação. Conto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, verifico e manda bronca. Legal? E manda bronca. Nome desse composto, Hept 2,4 de eno. Agora, se fosse esse outro bicho, nome dele. Alguém me escreve aí o nome. Olha de novo aí, Aline. Olha de novo o tipo de insaturação. Vamos comigo? Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Legal. An e o in. Cara, aqui tem uma dupla, é em. Aqui tem uma tripla, é in. Eita, e pode? Pode. Agora, lembra que eu te falei? Mais de 4? Tem que começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Qual delas? Cara, da primeira. Então, essa aqui está bem clara. Eu vou começar a numerar daqui, ó. Essa aqui é a extremidade. 1, já bate na insaturação. 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Nome desse sujeito. Pente. E agora, quem é que eu vou colocar? Em ou in primeiro? Tá. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? A, B, C, D, E. Então é o em. Sempre. Ordem alfabética vem primeiro. Tá legal? Então, em. Mas o em está saindo do carbono em qual posição? 1. Pente. 1. Em. 3. Hino. É o nome desse cara. Professor, ele é um alcano, alceno, alcino. Cara, é uma classe mista de alceno com alcino. Tá? É uma classe mista. Tem? Tem. Acontece? Acontece. E como é que a gente dá a nomenclatura da cadeia normal dele? Pente 1, pente 1 em 3 hino. Ok? Tudo bem? Fechou. É isso aí. Ô, professor, consegue me escutar? Agora consigo. Você está falando? Beleza? A ligação tripla não devia estar reta, paralela, não? Aonde? A ligação tripla, quando a gente faz ela, não pode ficar só lateral, não? Tipo, ao invés de ficar na diagonal? Victor, ou não tem diferença? Eu não entendi o que você falou. Repete com calma, por favor. O senhor desenhou, não deveria ficar retinha para a direita, não, ao invés da diagonal? Não. Não tem problema nenhum? Nenhum. Legal? Você tá me pedindo... Obrigado. Isso aqui, ó. Que ele está me falando é isso aqui, ó. Né? Não, tem...
tem problema, não. Legal? Não tem nada a ver, não. Falou? Era só isso, muito obrigada. Falou. Porque se for assim, como é que eu vou desenhar um carbono tetraédrico? Nego que desenha carbono tetraédrico. Já foi tema aqui do PAIS, ó, galera. Geometria do carbono do metano. Geometria do metano. Ó, o metano, mete um carbono. Ligações simples, hidrocarboneto, ó, metano. Geometria do metano é uma geometria quadrática. Não, sai fora, meu. Carbono, 4 ligações simples, é um carbono tetraédrico. Legal? Não tem, né? E a gente está acostumado dentro da cadeia ainda, olha, se a gente for fazer, C, sererê, CC, olha só, H, 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 H. Nem deveria ser assim, porque o que acontece? Esse carboninho aqui, que está aqui na ponta, CH3, esse cara daqui, é toda uma conformação que tetraédrica espacial. Não é nada planar desse jeito. Beleza? Então não tem problema de botar o triplo aqui ou botar na diagonal. É simplesmente a representação. Beleza, Vitor? Tudo bem, professor. Obrigado. Sacou a ideia? Sim, sim. Show. Então, sabendo disso, a gente já pode ir para a parte final do nosso encontro de hoje, onde eu vou trabalhar com você a ideia da separação do petróleo. Onde a gente tem a fração do metano, a fração do gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura do propano e do butano, que não tem cheiro. Professor, mas quando vaza o gás aqui, eu sinto cheiro. É lógico, imagina estar na sua casa, vazando gás e você não sentindo o cheiro. Aí você pega, legal? Vai lá fumar um cigarrinho de palha, um cigarrinho qualquer, ou acende o fósforo. Ainda mais no período de álcool, aí explode tudo. Aí, cara, acendeu o fósforo. Imagina, querido. Olha a confusão que vai dar. Explode-se a casa. Então, não, ele tem um cheiro ali adicionado. Que composto químico é colocado? Tá, um enxofre, um sulfeto, um gás de sulfeto, tá? É um gás de enxofre ali. Então, aquele cheirinho que vem do botijão de gás é a porta do buraco quente, porque vem o gás sulfídrico, tá? É o gás sulfídrico. Tudo bem? Beleza? Depois, uma mistura de gasolina. A gasolina é uma mistura de compostos que vem de cadeias com 5 até 12 carbonos em sua estrutura. Olha que maravilha! E aí a gente vai bater um papo todo especial da gasolina depois que a gente entender e trabalhar um pouquinho com a destilação. Vou mostrar aqui para você a destilação do petróleo. Só um segundo para eu poder pegar o vídeo da destilação do petróleo. Porque de vez eu desenhar, cadê?
Vamos nessa. Não parece tudo. Não foi esse. Parece tudo que não foi esse. Pronto. Especial, que é a destilação fracionada. E aí, o exemplo que nós vamos usar é a questão, né, do uma mistura homogênea de líquidos com, vamos lá? Para separar uma mistura homogênea de líquidos com pontos de ebulição próximos, pode-se usar o quê? A destilação fracionada. Por esse método é possível, então, separar misturas compostas por muitas substâncias, como o petróleo. O petróleo é um líquido escuro, né, e oleoso, extraído de depósitos subterrâneos. Ele é formado por uma mistura de substâncias orgânicas resultantes da transformação ao longo de milhões de anos de algas e outros seres microscópicos aquáticos que foram soterrados. Então, o petróleo não surge de um dia para o outro. Ele leva o quê? Milhões de anos. Ele leva muito tempo e ele tem que ter condições adequadas para que ele possa ser originado. Depois de sua extração, o petróleo ele é transportado, para as refinarias, onde seus componentes são extraídos e purificados nas chamadas torres de fracionamento. Essa imagem mostra isso de uma maneira bem simplificada. Então, o petróleo é aquecido em uma fornalha, tá? Vaporiza-se e sobe pela torre. Então, ele vai aquecendo. Aqui embaixo a temperatura é maior, conforme ele vai aquecendo, conforme atinge cada temperatura específica, vai saindo um subproduto do petróleo. A 20 graus Celsius, nós temos o que? O gás, né, liquefeito de petróleo, que é aquele gás de cozinha. Quando ele atinge aí aproximadamente 70 graus Celsius, ele se transforma no que? No gases e solventes, que a gente conhece. Quando ele está a 120, é a gasolina, né? Quando ele está aí a 170, nós temos aqui... Agora, olha só. O gás liquefeito de petróleo é uma mistura do C3H8 que é o propano, com o butano, C4, que é o que fizemos aqui hoje, C4H10. A gasolina para veículos tem de 5 até 8. Legal? Aqui é do avião, tem de 9 a 12 carbonos em sua estrutura. E aqui é uma variedade de alcano, de alceno, tem de tudo. Cadeia normal, cadeia aberta. É uma mistura. Legal? Depois vem o óleo diesel, óleo lubrificante, até chegar na última fração, que é o asfalto. Legal? Que é o asfalto. Que é a fração mais pesada. Por ser a mais pesada, ela vai estar onde aqui dentro dessa coluna de fracionamento? No fim. A mais leve vai subir, vai sair aqui em cima.
e a mais pesada vai ficar como resíduo dentro do destilador. Como é uma mistura de líquidos homogêneos, o método de separação a ser utilizado é a destilação fracionada. Lembra você que existe a destilação o quê? A destilação simples, que é para separar o quê? Mistura homogênea constituída de um sólido com um líquido. Exemplo mais clássico, água com sal. Água com sal é um sólido dissolvido num líquido, formando uma mistura homogênea. Eu evaporo a água, destilo ou condenso e separo ela do outro lado. Aí eu tenho a água destilada. Por isso que muitas vezes você chega numa destilaria de álcool. Você destilou o álcool, evaporou o álcool, passou pelo condensador e separou o álcool do outro lado. Está lá, pinga lá, prontinho para você tomar. Legal? Você separou dos outros componentes. Tudo bem? E aqui, nesse caso, a gente está fazendo uma destilação fracionada. Se liga nisso. Muito item cobra esse negócio desse processo de separação de mistura com hidrocarboneto, tá? E aí coloca que é destilação simples. Não, cara, é destilação fracionada, porque é uma mistura de líquidos homogêneos. Tudo bem? Uma mistura de líquidos homogêneos. Fechou? Tá certo? Certo. Legal. Nome disso aqui, coluna de fracionamento, que a gente encontra essa coluna de fracionamento dentro de uma destilaria de petróleo. Tá certo? E a gente tem as etapas, todas essas etapas para fazer a destilaria. Da destilaria de petróleo, a gente faz a distribuição disso aqui. Então, a gente tem a Petrobras, que faz a extração do petróleo, e o refino. E tem a Petrobras distribuidora, que pega na usina de refino e acaba distribuindo. Na hora que distribui para as unidades de armazenagem, lá as outras empresas, Shell, Ipiranga, compram a gasolina da Petrobras, legal? E colocam os aditivos dela para virarem a gasolina delas. Mas só tem uma empresa no Brasil que faz essa exploração do petróleo e da destilação do petróleo dentro das refinarias. Não tem refinaria da Shell, não tem refinaria da Castrol, não, né, que faz óleo e combustível, não tem refinaria da Ipiranga. Não tem, não tem. Só tem refinaria de quem? Petrobras. Monopólio. Legal? Um dos últimos. Tá? Petrobras explora, refina, e aí começa o processo de distribuição. No processo de distribuição, entram-se as outras empresas que compram a gasolina mais barata, aditivam, e vão concorrer na linha de ponta final, que é no posto de combustível, com a própria Petrobras, que tem o posto Petrobras, que é outra empresa dentro da holding Petrobras. Então, tem a Petrobras que explora, a Petrobras que refina, a Petrobras que distribui, olha as empresas, e a Petrobras posto. Onde que entram as concorrentes? A partir da segunda etapa da distribuição, porque elas não buscam direto na refinaria. Tá? Olha que bacana. Então,
a gente tem ainda muito petróleo a ser trabalhado e consumido. Se falar de pré-sal, então, é Brasil e Venezuela, junto com os países árabes, dominando o mundo pelo petróleo. Só que, meu querido, estamos mudando essa mentalidade no universo, né? E temos que mudar. Alguma dúvida sobre isso aqui? Alguma dúvida sobre isso aqui, meu povo? Tranquilo? Então, estou encerrando a gravação. Vamos parar por aqui a aula de hoje. Aula que vem em nomenclatura de cadeias ramificadas e partimos para funções oxigenadas, se tudo nos for permitido. Legal? Tranquilo? Valeu, valeu, obrigado. Olha, gente, espero que tenham gostado. Eu tentei levar isso aí de uma maneira rápida, mas mais tranquila, para entrar bem na cabeça de vocês. Seguinte, deixa eu parar de gravar.